Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Papo de Máquinas. O assunto de hoje é saneamento básico. A gente vai falar sobre as oportunidades, os desafios e, é claro, como os equipamentos Case podem te ajudar a encarar essa operação. E antes de começar, eu tenho que te fazer um pedido. Que você, querido ouvinte, querido espectador, se inscreva no canal da Brasif. A gente tem conteúdo praticamente toda semana. E quanto mais a nossa comunidade se desenvolve, mais a gente consegue adentrar no universo das máquinas e os mercados onde elas são utilizadas. Recado dado, partiu para o episódio? Júlio, James, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite aqui para o Papo de Máquinas. Muito obrigado aí por terem disponibilizado tanto tempo quanto conhecimento de vocês para a gente. Queria começar aqui, fazendo aí a parte de apresentação de vocês para a nossa audiência. Então, Júlio, por gentileza, para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo nesse momento, fala um pouquinho da sua carreira, fala um pouquinho, das coisas que você é responsável lá na Norte Sul. Então, bom dia. Eu sou Júlio Pera, eu sou sócio e diretor comercial da Norte Sul. A Norte Sul é uma empresa antiga de 35 anos e eu faz uns 10 anos trabalho acompanhando os clientes. O meu trabalho é basicamente entender o que o cliente precisa, traduzir isso numa questão operacional de fato o que ele precisa, ajustar essa proposta, conseguir fazer que a parte técnica entregue o que o cliente precisa e acompanhar o pós-venda, né? Fazer a venda e acompanhar para ver se está tudo certo e ir resolvendo todas as dores de barriga que vai acontecendo. Mas é basicamente isso. Eu vou, visito, meu escritório é o carro. Eu vou no cliente, depois vou no outro, vou rodando. Eu sou formado em administração em empresas, em marketing também. E é isso. Acompanho o pessoal em loco sempre. Perfeito. James, sua vez, você que é de casa, aqui da Brasif, fala um pouquinho aí do seu dia a dia, das coisas que você faz como nosso consultor de vendas. Vamos lá, agradeço a oportunidade. Eu sou consultor de vendas na Brasif, a divisão Case Construction. Eu, na verdade, eu até brinco com os meus clientes que eu tenho diesel no sangue, porque desde os meus 14 anos que eu trabalho com máquina, então eu já passei por diversas áreas em outras concessionárias, mas já estou em oficina, estoque de peças, desenvolvimento de produto, locação de equipamentos, e há 20 anos eu sou da área comercial. Então, acho que parecido com o meu amigo Júlio aqui, realmente o meu escritório é o carro, eu estou em frente de obra com os clientes, ajustando, identificando as necessidades e trazendo as soluções que realmente atendem ali a demanda do dia a dia da operação, né? E claro, tá ali sempre em conjunto com o cliente, buscando bons resultados, tanto para o cliente como para nós também, Brasif, né? Mas é isso. Excelente, perfeito. Já que estamos aí apresentados para a nossa audiência, queria começar o nosso papo contigo, Júlio, para que você falasse um pouquinho mais sobre a Norte Sul Hidrotecnologia, como que a empresa surgiu dentro do setor de saneamento. Quais são os serviços prestados, as regiões atendidas? Falam aí, apresenta um pouquinho a empresa para quem está nos ouvindo e vendo nesse momento. Bom, a empresa ela nasceu em 85. O mercado de saneamento era muito confuso, eu não estava trabalhando naquela época, mas os fundadores da empresa, eles falaram que era muito difícil. Eles começaram com um poço artesiano, não tinha muito problema de água. E aí, do poço, você acabou caindo para limpeza de esgoto, da limpeza de esgoto, limpeza de drenagem de prefeitura. E desde 91, mais ou menos, a empresa trabalha de maneira ininterrupta na Prefeitura de São Paulo e na Sabesp, mais focado na Zona Leste. Mas também trabalha no Guarujá, em Santos, na Baixada, isso desde 91. E a empresa começou com uma prestadora de serviço normal. Você tinha um problema, um caminhão ia lá, desobstruía. Só que foi evoluindo a engenharia, foi evoluindo também as leis de licitação, porque a gente está na terceira lei, tem a lei das estatais, então foi evoluindo, melhorando e permitindo ter contrato, que basicamente no saneamento você tem empreendimentos que é privado, mas você tem um serviço público que é... Sim. O nosso foco é manutenção de drenagem, água e esgoto. A gente também faz... A manutenção ela é tratada como despesa e a obra de expansão é tratada como investimento. Então a gente tem linha de investimento e linha de despesa, mas o core business da empresa é despesa,
que é na parte de manutenção. Então isso foi crescendo. A partir dos anos 2000, que vieram várias tecnologias, como a videoinspeção para você conseguir identificar, a gente começou a fazer diagnóstico das redes, e aí você começou a gerar uma demanda de obra. E aí a gente começou, ainda assim na demanda de obra, porque para você fazer limpeza e diagnóstico, você não usa reto. Você não usa nenhum, você usa um caminhão hidrojato, um caminhão combinado, Sim. Você limpa, você filma, aí o engenheiro olha, fala, ó, tem um problema estrutural aqui, aqui, aqui. E aí você começa em cima do problema, você tem que abrir a vala e ir consertando pontualmente, que é muito mais válido você... É mais barato você manter do que você fazer tudo do zero. Então a gente vai mantendo, e aí, aos poucos, a empresa foi passando uma limpeza de limpeza de rede para uma empresa de engenharia de fato. Então hoje em dia a gente trabalha na Sabesp, toda a Zona Leste da Sabesp, todo o Alto Tietê da Sabesp, em Mogi das Cruzes. A gente trabalhou durante muito tempo na Prefeitura de Guarulhos, aí agora a gente está aqui em Campinas, trabalha na Sanasa. As obras de troca de rede, que essa sim é investimento, que precisa de muita máquina, a gente faz a troca de... A gente trocou acho que quase 300 quilômetros de rede só aqui em Campinas. Então, aí a gente também trabalha na Prefeitura de Goiânia, no Departamento de Água e Esgoto de Uberlândia, fazendo um contrato com a manutenção. E além de a gente identificar o problema, a gente resolve qualquer problema que acontece. Então o munícipe liga, ó, tá vazando alguma coisa. Aí você chega lá, nem é essa coisa que ele tá fazendo. Aí você tem que... Essas são as amarras contratuais que são complicadas, porque de vez em quando você só pode atender o que você, no seu contrato, prevê. Sim. Mas aí vem o meu trabalho comercial, porque para o gestor que nos contrata, para ele ter sucesso, ele tem que ter uma empresa que consegue resolver os problemas dele. Só que de vez em quando eles têm vários pontos cegos. Então a gente tem que entender, ó, mas nessa situação, como que você faz? E aí você ajuda o cara a poder conseguir fazer um contrato que vai deixar ele mais amplo possível a ação dele. E basicamente a empresa cresceu dessa maneira. A gente foi crescendo passinho por passinho, agora mudou um pouco o saneamento. Desde 2016 deu uma aumentada no dinheiro, no fomento do saneamento. E aí estamos trabalhando. Hoje em dia a gente tem, sei lá, uns 500 funcionários. A gente trabalha na base de 6 ou 7 milhões de pessoas atendidas. Nossa. Que a gente tem atendimento direto com o público. Trabalhando na Prefeitura do Rio de Janeiro, Goiânia, Uberlândia, Campinas, São Paulo e Mogi das Cruzes e o Alto Tietê inteiro. Excelente. E você passou um pouco por cima sobre esse assunto e eu queria adentrar ele um pouquinho para justamente para a nossa audiência que às vezes não está tão ligada efetivamente aí no dia a dia do saneamento, queria que você falasse um pouquinho sobre os maiores desafios do mercado, né? E se existem alguns desafios que são, né, mais recentes, coisas que estão acontecendo em 2024, que vocês estão percebendo que está mudando um pouquinho a maneira de atuação. Existe maneiras, né, de se preparar em relação à estrutura, organização, investimento para encarar esses desafios que vocês têm aí todos os dias. Fala um pouquinho mais sobre... Quanto tempo eu tenho para falar disso? O quanto você quiser, desde que a gente saia daqui enquanto ainda tiver sol, sol lá fora. O desafio não é um depois do outro. Primeiro começa que o mercado nunca esteve tão bom. Nunca teve tanta... Na época do começo da empresa, 6, 7, 8, 10 empresas brigavam por um ossinho desse tamanho. Hoje tem um monte de osso e um monte de filé espalhado e falta gente para conseguir suprir essa demanda. Mas aí vem outro problema. Se você se estrutura para atender sem ter contrato, como eu fiz algumas vezes, quase que eu quebrei. Porque você ter... acabou um contrato, eu vou segurar todo mundo aqui esperando outro contrato, sem funcionários, máquina, aluguel, é um monte de conta, o dinheiro não aceita desaforo. Sim. Aí começa a vir, então a conta lá chega, então você tem que ter um equilíbrio muito difícil entre o que você tem de capital humano e capital de dinheiro mesmo e equipamento e contrato. Então é o que eu estava falando com o James, eu não compro tudo. Eu sempre deixo uma parte alugada, porque vai que minha demanda cai e eu posso... E eu tenho meus alfas lá, minhas equipes alfas. Essas eu mantenho, jogo, dou um jeito. Mas o resto, se acaba contrato, eu acabo realmente dispensando, porque quando eu fui pelo coração e segurava o pessoal, quase quebrei, foi umas 2, 3 vezes. Não quase quebrei, mas assim, a gente
teve que apertar tudo, aí o cliente, a gente trabalha com serviço público, aí outro desafio. Tudo tem controle em todas as áreas. Então, a área técnica precisa do serviço, só que o jurídico pode ter algum problema no edital, alguém pode contestar, um negócio que pode demorar 8 dias corridos, úteis, pode demorar 9 meses para sair. Então, essa vez que foi a última, foi aqui em Campinas, inclusive nessas obras de troca de rede, eu tinha ganhado 2 lotes, e eu acabei meus lotes, e era um contrato da Caixa que foi 500 milhões, até o prefeito falou esses dias, que eles trocaram 400 quilômetros de rede nessa empreitada. E eram 11 lotes previstos. Aí eu falei, eu ganhei 2, eu fiz minha estrutura para os 2, comprei máquinas, comprei caminhão, aluguei uma parte, e aí estava acabando o outro e eles iam licitando de maneira subsequente. Aí o que aconteceu? Deu um problema lá no jurídico, demorou 11 meses para licitar. E eu fiquei segurando o pessoal. Nossa, tudo que eu tive de lucro e mais um pouco eu perdi em 2 anos de contrato, esses 11 meses acabou com todo o meu lucro. Então esses são os desafios, porque a gente tem que conseguir, eu não posso ganhar um contrato e falar, agora você espera que eu preciso comprar tudo, chamar, me treinar, então você precisa ter um corpo técnico humano realmente bom e que seja um bom multiplicador. Para você, se você precisar aumentar, eles consigam multiplicar o conhecimento. E você precisa ter muita base no que você está fazendo, porque se você errar, meu amigo, a bucha é sua. Então, assim, o saneamento ele é perigoso. A gente tem que ter muita gente treinada, tem que ter todas as minhas obras têm técnico de segurança, você precisa estar com a máquina em dia. Inclusive, os contratos pedem isso, porque antigamente tinha só uns cacareco velho. Aí os gestores públicos, não dá para ser assim. Precisa ter máquina nova, precisa ter gente, precisa ter... a empresa precisa ter corpo, porque senão esse ativo, por exemplo, no caso de Campinas, é para a Sanasa. Se eu fizer o ativo da Sanasa mal feito, é ruim para a Sanasa, eles não vão querer esse fornecedor de novo. Então a gente tem que conseguir trabalhar da melhor maneira possível, só que achando um equilíbrio financeiro. Então eu não posso eu tenho que conseguir ajustar o meu desembolso econômico financeiro junto com a obra, fazendo na passada certa. Se eu passar a passada, eu tomo prejuízo ou não atendo o que o cliente está querendo. Então isso é um dos problemas. Mas os outros problemas é o quê? Você tem uma dificuldade muito grande de trato com o cliente, né? Porque no serviço público você tem vários interessados, você tem demandas políticas sempre envolvidas, que, eu estou trabalhando numa questão de água, aí aconteceu uma outra coisa, acabou a luz, uma coisa que não tem nada a ver com você, isso tem um impacto na sua obra. Então, assim, desafio, meu amigo, é o que mais tem. Eu não sei se eu fui claro, se você quiser que eu fale mais, eu tenho mais, mas o maior problema que eu vejo hoje é conseguir fazer a empresa ser saudável financeiramente, pagando todas as contas. E se eu fosse dar um conselho toma cuidado com a passada, toma cuidado com o endividamento, toma cuidado com a quantidade de obra que você vai fazer, porque se você fizer mais do que você tem capacidade de executar, a conta chega inversa dos piores jeitos. Eu tenho um colega meu que fez coisa demais, quebrou, tem até medo de sair na rua, de ser morto, porque ele não pagou ninguém, não conseguiu. Você está com o seu cliente, você não está fazendo a obra. O que eles vão fazer? Vão cortar a obra de você. E Sim. Toda a sua dívida que você deixou. Então você tem que ter uma cautela muito grande para poder conseguir cumprir tudo que você se compromete a fazer. Então acho que esse talvez seja o maior desafio, porque tem muita gente que essa palavra aventureiro não é uma palavra ruim. Todo mundo no começo tem que ser aventureiro, tem que desbravar uma coisa. Mas a pessoa não entende quais são todas as consequências e ela entra no mercado e aí acaba quebrando muito e gerando um rombo. E ainda gera uma desconfiança. Os empreiteiros não fazem, eles não... Então você tem que ter muita credibilidade. Eu vejo como talvez falta de planejamento, né? Essas empresas que entram do nada, surgem do nada, eles acham que não. É só pegar o edital, contratar meia dúzia de funcionários e vão executar. E não é bem assim. Não. Você tem que estar sempre bem calçado, preparado, planejado. É uma estratégia, né? Tanto técnica como comercial de investimento. Tudo que tem que estar bem casado, que é justamente para isso. Para que você possa dar sequência ali, iniciar, concluir a obra e ir para a próxima, né? Sem maiores surpresas, eu diria, né? Eu falei que não ia falar os segredos, mas isso que eu tô falando são os maiores segredos que você tem. É a falta de planejamento e a falta de ver o todo. Porque uma obra, ela só acaba quando você entrega. Se você não entregar, nos meus contratos, eu não recebo tudo.
Eles deixam pelo avanço da obra. E o cadastro, por exemplo, eu fiz, eu preciso entregar o cadastro, eu preciso verificar. E o mais importante, eu preciso conseguir fazer o meu passo operacional casar com o meu passo comercial. Que eu não posso, eu não tenho tanta equipe para fazer tanta obra, eu não posso conseguir a obra tão distante do término de uma outra, porque se eu tiver esse ato de tempo de obra, eu tenho um colapso financeiro no meu fluxo de caixa. Sim. Então, é esse planejamento que você tem que conseguir ver e entender a fome. Que de vez em quando o cara tá numa necessidade, ele tem um monte de gente parada que ele faz uma loucura. Ele dá muito desconto, mas isso é loucura, é canibalismo, é prostituição, sei lá, a gente usa vários termos no mercado. Porque eles vão se comendo, ele não consegue pagar as contas dele, ele tá enxugando, é cobertor curto. Então, falta planejamento, falta entender o todo. E o problema é que várias companhias são diferentes. Tem umas que são ferro e fogo. Por exemplo, a Sanasa, ele é bem firme no que está no edital. Tem algumas outras que eles flexibilizam mais. Até por falta de... teve uma licitação que deu problema e você precisa concluir algum serviço. Então, o empreiteiro, a empresa, ela tem que entender o todo. Entender que faturamento não é lucro. Que... faturamento, vai sobrar 10% para você e você tem que pensar bem o que você vai fazer com esses 10% para investir, se você vai comprar, se você vai alugar, que diminui o seu lucro. Diminui, mas você pega esse lucro e joga no investimento. Então, na verdade, ele continua o mesmo. Se você não cuidar direito na manutenção, que é outro passo, ele se deprecia tudo e você não tem nada no final. E ainda você pode ter nada no final e ter um monte de dívida trabalhista porque o cara trabalhou com asfalto que não era seu, mas ele passava. Então, aí é o outro a dificuldade, funcionário. Então, depois de, tecnicamente, a dificuldade que é lidar com o cliente, conseguir o contrato, estruturar a empresa, ter um corpo técnico bom, você vem. Então, você tem que ter um corpo operacional que ele é do tamanho do contrato que você tem. Então, você tem um core e, se você precisar mais, você vai contratando. Esse cara que você contrata, em geral, você tem problema. Então, você tem que conseguir multiplicar. E se tem problema durante a obra... Diz quando você não tem problema durante a obra, você tem problema depois da obra. Que ele sai e aí ele fala que ele trabalhava até 22 horas, sendo que tinha fiscal no contrato falando que só podia trabalhar até 16 horas. Então você tem vários... A vida de empresário, parece que eu sou sofredor, não. Eu gosto do que eu faço. Desafio. Mas tem desafios que você tem que se preparar. Então eu tenho uma contingência, eu tenho 2% dos meus funcionários que, historicamente, nos últimos 10 anos, deu problema trabalhista. Então, eu sei que gerir é isso. Eu tenho o meu percentual dos acordos que eu faço. Eu já tenho que me programar para isso. Mesmo a gente e todas as empresas que estão hoje no mercado de maneira consolidada, é tudo o mais certo possível. Tudo. Se o cara muda de cidade, tem adicional de transferência, tudo tem que estar previsto. Mas mesmo assim, de vez em quando acontecem umas coisas. Então, são esses os desafios que a gente tem para começar e tocar uma obra. E lembrando que se você não concluir 75% do contrato, você toma fumo e toma multa que quebra qualquer empresa. Então, é importante. E depois desse choque de realidade, né, de que, olha, é um trabalho que ele não é sempre aí o mais fácil possível. Eu quero resgatar uma das suas, né, uma das coisas que você mencionou lá no início do programa, que justamente a gente tem também muitas oportunidades. É um mercado que ele está aí em plena expansão. E eu queria, então, que você falasse um pouquinho, né, sobre como é o mercado nesse momento, se ele está aquecido, se ele tende a crescer nos próximos anos, qual que é a expectativa, tá, né, tanto para médio e longo prazo. Fala um pouquinho sobre, né, a situação para a gente. O mercado de saneamento, teve o marco de saneamento, eu não sabia o que ia acontecer quando teve o marco de saneamento. Mas, de fato, está bem fomentado o mercado. Nunca teve tanto dinheiro no saneamento. Você tem várias políticas. A sociedade começou a dar um enfoque também no saneamento, então começou a cobrar, que é tudo uma questão de política. Política é cobrança. Se a sociedade cobra, ou começa... Porque as pessoas nem viam o problema, elas achavam que aquilo estava posto, era daquele jeito, e aí você começou a falar de marco de saneamento, aí começaram a dar enfoque nisso. Então, eu vejo que está tá bem aquecido o mercado. Eu não sei como que vai ser depois dessa zona de privatização, porque na Europa está ao contrário, né? Privatizou, mas já está voltando para o Estado. Porque a privatização tem os seus problemas, e tem problema igual eu tenho. Eu trabalho para a IGEA, para a BRK, que são concessões de Maceió
e do Rio de Janeiro, concessões grandes. E eu sou prestador de serviço para eles, eu sei quais são as dificuldades que eles passam. E eu sei também qual é a dificuldade da Sabesp, da Sanasa, do DEMAI, do SEMAI, que são as companhias públicas que eu trabalho. Então você tem uma demanda muito grande, para prestador de serviço, como que eu te falei, que consiga prestar, mas a gente depende muito da gerência. Tem gerente que prefere um cara mais cascudo que sabe fazer, tem um cara que fala, não, deixa eu pegar esse aqui que é mais em conta. Então, se eu fosse falar, tem que tomar muito cuidado para onde você está indo, qual é o tamanho da sua passada. Mas eu nunca vi, desde que eu comecei, tanto dinheiro no saneamento como tá tendo agora. Eu peguei uns contratos de troca de rede do Banco Mundial, que é financiado pelo Banco Mundial, porque o Banco Mundial falou que o foco dele é diminuir perda de água. Uhum. Ele deu 1 bilhão para a Sabesp. Deu não. Ele fez um financiamento de 1 bilhão para a Sabesp poder conseguir fazer melhorias na captação, no vazamento, em várias outras áreas que eu não sei quais são todas as áreas. Mas 1 bilhão é bastante dinheiro. Nossa. E aí, assim, a Caixa Econômica também fez um contrato com Campinas de 500 milhão, 500 milhões. Então, assim, tem todos os lugares que eu ando, tem uma quantidade de dinheiro que... Ontem, quarta-feira eu estava na Sabesp, e ele falou, o problema aqui não é dinheiro, é falta de projeto. Projetos que fiquem de pé, que sejam economicamente, com a técnica correta, que seja... Porque fazer um gatinho enxuga-gelo, alguns até querem isso ainda, mas muitos, o que eles precisam é um projeto coerente para poder investir esse dinheiro de maneira sólida. Mas o fundador da empresa, eu acho que ele sofreu bastante, que ele pegou uma época muito difícil de dinheiro. O que a gente está vivendo aqui no Brasil, acho que a gente nunca viveu a quantidade de investimento para saneamento. Então, não dava para ser melhor. A quantidade de dinheiro no mercado, se isso vai dar lucro ou não... Ah, sim. Aí Sim. depende muito, né, De muitos fatores. A gente está falando da pandemia aqui fora. A pandemia foi uma coisa que arrebentou a gente. O preço dos caminhões que eu comprava, eles acho que aumentaram mais de 100%, 120%. Teve também as mudanças do Euro 5, Euro 6, né? Então, assim, inflacionou muito o mercado. Meus preços quase que dobraram. A mão de obra não subiu muito, mas todos os insumos do diesel subiu muito, tudo subiu muito. Então, é um outro problema no serviço público, que é uma oportunidade, mas é um problema. Tem essa variação que, a hora que você ganhou, meu amigo, você é 2 anos, 3 anos de contrato, você tem que segurar a onda com o que você planejou. Então, na pandemia, por caráter excepcional, eles flexionaram algumas coisas porque não tinha material, deu um monte de problema. Mas, voltando para a pergunta inicial, nunca esteve tão bom. Eu acho que é a hora da pessoa tentar dar o passinho. Estuda um pouquinho mais o mercado, ver se faz sentido, né? Porque, querendo ou não, isso, uma das coisas que você trouxe até, que eu acho que é muito interessante, é essa questão, né, de que, poxa, é difícil você pensar um mercado de infraestrutura com, né, o pensamento público e o pensamento privado, né? Porque, querendo ou não, o pensamento privado é ok, eu preciso de lucro. O público não, ok, eu preciso de infraestrutura. Preciso de infraestrutura. Então, isso muda bastante também a maneira até como que você pensa, onde você vai né, desenvolver essa estrutura e todas essas coisas. E puxando até um pouquinho né, para o nosso mercado, James, que é a distribuição de máquinas da linha amarela, quais são os principais equipamentos que são utilizados em obras de saneamento que você né, já fornece aí para os nossos clientes e como eles são utilizados? Porque uma das coisas que a gente discute aqui em vários dos nossos episódios é efetivamente, poxa, a gente tem várias máquinas que são específicas para determinadas operações. Fala um pouquinho do mercado de saneamento para a gente. Vamos lá, Caio. Eu acho que o principal produto hoje que nós temos para esse tipo de operação é a retroescavadeira, sem dúvida nenhuma. Nossa favorita. Eu fico até orgulhoso porque realmente hoje nós temos uma participação muito grande no mercado inteiro com a nossa marca, com a Brasif. Nós temos opcionais, acessórios que podem ser incluídos no equipamento, né, de acordo com a necessidade em campo.
A Case também tem feito seus investimentos, a pedido até da Brasif, do próprio mercado. Nós estamos trazendo uma linha de mini escavadeiras também, que a gente acredita também que seja algo a mais, uma ferramenta a mais para desenvolver o trabalho desses clientes nesse mercado. Então nós estamos trazendo escavadeiras de 2 toneladas a 5 toneladas, tanto com esteira de borracha, esteira de aço, e claro, toda estrutura aí para dar o suporte no dia a dia, também com acessórios, tá? Então, desde um rompedor hidráulico, uma perfuratriz, e claro, toda a bagagem que a gente tem aí de mais de 50 anos, atendendo os nossos clientes com máquinas, soluções, e eu vejo com certeza, Júlio, é um momento, eu acho que quem está nesse mercado, claro, os que estão preparados também para pegar esse boom, porque muitos também não se prepararam com ferramenta ou com tecnologia e não tem profissionais. Então eu acho que vai ter aí quem vai se diferenciar, né? E a Brasif, junto com a Case, nós estamos aí para ajudar e desenvolver e cada vez mais mostrar que, além de faturamento, claro, nós também temos que dar lucro para a nossa empresa, mas mostrar que nós somos um parceiro, um fornecedor de confiança, no qual a gente se preocupa com o negócio do cliente. E o resultado final nos traz orgulho para o time comercial, time de pós-vendas, e claro, para toda a diretoria e para a Case também. Eu acho que é isso, Caio. Excelente. E, Júlio, você também pode falar um pouquinho sobre os equipamentos que vocês têm lá, hein? Então, ele falou tudo, né? Ele falou tudo. A gente, o carro-chefe é a retro, escavadeira, né? Mas, eu até tenho de outro fornecedor, porque eles não tinham, até perguntei pro meu vocês têm? Ainda não tem, tá chegando. Que essa mini head, essa mini escavadeira, ela é boa. Porque você de vez em quando põe ela dentro de um caminhão para fazer uma viela que você tem difícil acesso, rede de água que é mais raso, e você não precisa pegar rodovia. Então ela tem várias vantagens. Eu colocava ela dentro de um carroceria. Sim. Até uma carreta reboque, né? Sim, a gente tem um contrato na Sabesp de Itatiba de manutenção de maneira geral. Eu tenho uma mini retro andando no meu caminhão aqui. Talvez na Sanasa eu consiga, eu acho que... Mas assim, a retro ela é o coração do processo. É a retro, a gente não consegue fazer nada. Só no gás, eu acredito que eles não usam, né? Porque tem que ser manual a escavação. Mas tanto para meus negócios de água como meu negócio de esgoto, a retro é essencial. Não tem, acho que até é proibido, na maioria dos casos, hoje você abrir vala na mão, né? Poxa. Mas, não, é assim, é o último caso. Sim. Mas a retro é o nosso carro-chefe. E, James, uma coisa que também é importante a gente falar, principalmente para a nossa audiência, que está aqui justamente para, né, entender um pouquinho mais, às vezes, de mercados que eles não fazem tanta parte, estão pensando em entrar, e aí, quais são as possibilidades? A partir do momento que a gente fala de equipamentos, a gente tem que falar de manutenção. Sim, né? sim. E eu imagino que, no caso do mercado, né, de saneamento, vocês vão me corrigir se eu estiver errado, eu imagino que os equipamentos eles não sejam utilizados em operações muito agressivas, né? Igual a gente já discutiu aqui em outros episódios. Mas ainda assim a gente tem, né, as nossas manutenções preventivas e também, né, itens de desgaste que a gente precisa, né, trocar. Nós temos como prever esses custos de manutenção e alguma forma de prevenir para que a máquina ela não fique parada durante a manutenção? Além das revisões preventivas, né, a Brasif ela oferece ao cliente um plano de manutenção já pré-determinado, conforme a quantidade de horas que previamente ele trabalha por mês. Então é feito todo já um pré-agendamento, né? Mas tem sim já pronto, inclusive é ofertado na venda de um equipamento novo, já agregar esse plano de manutenção preventiva, né? E falando de corretiva, a corretiva, na verdade, que aí é algo que aconteceu agora, então... Não dá para prever. Não tem como mas nós temos todo o suporte, o time está lá, temos mecânicos de campo, mecânicos volante, temos estoque também bem, eu diria... composto com itens realmente necessários para toda a dinâmica, que seja para toda a nossa linha de produto. E é questão aí de mais de logística, de localização, acesso.
Acontece às vezes da máquina estar num lugar que ela atrapalha a entrada de veículos, ou chegada, ou retirada, mas nós estamos lá para sempre estar dando esse apoio para os clientes, né? E com toda a estrutura. Então, assim, eu acho que a Brasif não está preocupada só em vender o equipamento, ela está preocupada com o dia a dia desse equipamento. Então, vendendo o equipamento, entregando o que o cliente está precisando e cuidando desse equipamento. Eu até falo que cada venda de uma máquina, a gente abre um registro, é um filho para nós, porque nós temos que cuidar desse filho. Então ele faz parte também da nossa família. Então é isso, a gente tem uma preocupação muito grande. Eu gerencio a minha carteira de clientes de ponta a ponta, não é só na venda e na entrega, eu acompanho, eu falo com o operador de cliente, eu falo com o mecânico, estou falando com o cliente, alguma obra nova que às vezes o cliente tem dúvida, né, do que usar, eu me ofereço como apoio para dar sugestão, porque não é só tirar um pedido, é legal, tem a venda, tem todo o processo, mas eu acho que o mais legal é que o planejamento ali, a proposta, deu tudo certo, e o cliente fala, James, porra, da hora, deu certo, era isso que eu queria, parabéns. E aí sim eu vejo que o meu trabalho está pré-concluído, porque começa um novo trabalho com a nova fase, que é acompanhar essas máquinas nessa nova obra. Exatamente, é o que a gente sempre fala aqui, né? Você cuida do negócio, deixa que a gente cuida das máquinas. É isso aí. Queridos, eu queria agradecer demais pela participação de vocês. De novo, muito obrigado pela generosidade aí de compartilharem o conhecimento de vocês, o dia a dia de vocês com os nossos ouvintes. Se quiserem aí deixar um recado final, pode começar, querido. Eu vou dar dois. Um jabazinho para vocês. Eu acho bem bom o pós-venda da Brasif. Eu acho que realmente a gente não tem... Isso é uma... Parte da escolha das máquinas é por causa disso. Então, assim, porque... Eu até acho que o nosso uso chega a ser severo, mas você consegue ter preventivamente contar as horas e a gente nunca teve problema. E isso é um diferencial que faz a gente sempre querer escolher. Então, só jabá do bem aí e verdadeiro. E agradecer a oportunidade, achei que é bacana, uma atitude bacana que a gente está fazendo aqui e gostei. Obrigado. Excelente. Você, James. Caio, o que eu posso dizer é que estamos lá para todos os clientes, para atendê-los da melhor forma possível. Fica um convite, venham até a nossa estrutura, a nossa base, conheçam a nosso portfólio por completo e eu não tenho dúvida que faremos boas parcerias. Excelente. E assim a gente finaliza mais um episódio do Papo de Máquina. Se você curtiu o conteúdo, não se esqueça de comentar, dar aquele like e também compartilhar com quem você acha que vai tirar proveito do que foi conversado aqui. Eu te vejo daqui 15 dias. Tchau!